Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. Domingão, dia 18 de maio de 2025, dia de jogos bem decisivos, tanto aqui no Brasil quanto na Europa. Penúltima rodada de La Liga. Tudo bem que o Barcelona já é campeão, mas tem muita coisa lá pra gente falar ainda. Na Itália também, na Itália não tem campeão ainda. Napoli e Inter de Milão estão ali brigando, coladinho uma na outra. Faltam 2 rodadas, a gente vai falar de alguns jogos de lá também. E aqui no Brasil é dia de clássicos no Brasileirão. Temos 4 clássicos dessa rodada para falar nesse domingão aí. Então tem muitas coisas pra gente falar, muitos jogos pra gente falar. E como vocês sabem, né? Como é domingo, eu sempre tenho aquele bate-bola rapidinho, eu vou falando dos jogos e vou passando as tips para vocês aqui, para o vídeo não ficar muito extenso. Hoje eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tips prontas já para vocês, mastigadinhas, só para vocês copiarem e colarem. Falo de outros jogos aqui também. Então, antes de falar, já peço aquele like de vocês, que eu sempre peço, para dar uma moral pro meu trabalho aí, e se inscreverem, principalmente para vocês se inscreverem aí no canal, quem não é inscrito, valeu? Então, tamo junto e vamos embora para mais um videozinho aqui no canal. Então, vamos lá, vamos começar aqui por ordem de horário, como a gente sempre faz aqui, e todos os jogos nessa rodada de domingo da La Liga são 2 horas. Para não precisar ficar repetindo aqui, na verdade, eu separei 3 jogos aqui pra gente falar, peguei 2 deles e fiz uma dupla e vou passar para vocês agora. Prestem muita atenção, tomem muito cuidado com os jogos com times cumprindo tabela, hein? Falei isso ontem no vídeo e repito aqui hoje para vocês. Não fica, olha a tabela antes de vocês fazerem a aposta de vocês aí, dá uma olhada na tabela, vê se o time não quer mais nada com o campeonato antes de vocês fazerem, beleza? Então foi baseado nisso que eu separei os jogos aqui pra gente. Tem uma dupla aqui pra gente começar lá na La Liga. É o seguinte, primeiro jogo aqui, eu tenho Mallorca e Getafe. O Mallorca está em 10º lugar com 47 pontos e precisa da vitória jogando em casa para tentar pegar essa vaga do Rayo Vallecano aí na Conference League, que vai até o 8º lugar. E joga contra o Getafe, que está apenas cumprindo tabela. Então, nesse jogo aqui, Mallorca e Getafe, a gente vai pegar o gol do Mallorca para começar a nossa dupla. O outro jogo da nossa dupla é o jogo entre Osasuna e Espanhol. O Osasuna está aqui uma posição acima do Mallorca, que eu acabei de falar, com 48 pontos, empatado com o Rayo Vallecano e também está na briga por essa vaga aí na Conference League. E, pô, vai ser muito bom, tanto para o Osasuna, tanto para o Mallorca, se classificar para uma Conference League, apesar de achar que o Rayo Vallecano também não vai dar mole aí, vai ter uma briga acirrada. E o Osasuna vai receber o Espanhol, que está em 16º, também cumprindo tabela. Falei do Getafe, que está cumprindo tabela, e o Espanhol também está cumprindo tabela. No jogo do Mallorca e Getafe, a gente vai pegar um gol do Mallorca no jogo, e nesse jogo aqui, Osasuna e Espanhol, a gente vai pegar uma faixa de gols entre 1 a 4 gols do time da casa do Osasuna, que dá uma odd de 1,62 essa duplinha aí. Gol do Mallorca e faixa de gols entre 1 a 4 gols do Osasuna. O que significa isso? A gente precisa de 1, 2, 3 ou 4 gols do Osasuna. Juntando essa duplinha aí dá 1,62, como vocês podem ver aí na tela. Essa é a nossa primeira tip pronta aqui desse domingão. Continuando lá na La Liga, a gente tem mais um joguinho aqui no mesmo horário que eu separei, porque achei uma boa oportunidade no mercado de cartões. A gente tem o rebaixado Las Palmas, que até começou ali, parecia que ele ia se manter na primeira divisão ali, ia pelo menos brigar até o fim, mas já chega rebaixado. E a gente tem o Leganés, que é o 18º, primeiro dentro da zona de rebaixamento. Faltam 2 rodadas. O Leganés precisa de 2 vitórias para escapar. Ou seja, vai ser um jogo bem nervoso aqui, de tudo ou nada para o Leganés. É um time que toma muitos cartões amarelos. O Las Palmas também tem a média alta de cartões. E o árbitro que vai apitar também não tem a média tão baixa de cartões. Então aqui nós vamos trabalhar no mercado de cartões. Vamos pegar mais de 4 cartões no jogo. Está dando uma odd de 1,66, que para mim tem muito valor por esse cenário do jogo. Então, 2 horas aqui também. Las Palmas e Leganés, vamos pegar mais de 4 cartões no jogo, odd 1,66. Essa é a nossa segunda e última tip pronta lá da La Liga. Agora vamos lá para o nosso salão de festa, campeonato italiano. Prestem atenção que os jogos todos vão ser 3,45. Outra coisa que eu esqueci de falar também, papel e caneta, cara, é uma dica que eu dou para vocês aí. Enquanto eu vou falando aqui, vai anotando aqui papel e caneta, volta o vídeo para vocês conseguirem pegar tudo. É importante que vocês peguem todas as tips aí. Então vamos embora. Separei 2 jogos e 2 jogos que briga lá em cima na tabela, briga por título. O Napoli, que pode ser até campeão aqui nessa rodada, vai enfrentar o Parma fora de casa, e para esse jogo também tem uma tip pronta aqui. Espero um jogo bem equilibrado, até porque o Parma está aqui em 16º lugar, ainda não está livre do rebaixamento, então não vai jogar. Se tivesse livre do rebaixamento o Parma, eu pegaria facilmente aqui uma vitória do Napoli, mas não vai ser um jogo fácil por essa necessidade de vitória do Parma aqui.
Então a nossa tip pronta vai ficar da seguinte forma: intervalo entre 1 a 4 gols, menos de 6 cartões, porque a média de cartões do Napoli e do árbitro que vai apitar é bem baixa, então a gente vai pegar menos de 6 cartões também, e vamos pegar mais de 2 chutes a gol do Napoli, que finaliza muito e quer vencer esse jogo, obviamente, para se tornar logo o campeão italiano nessa rodada. Então assim vai ficar nossa tip pronta para esse primeiro jogo aí lá no campeonato italiano. Intervalo entre 1 a 4 gols, menos de 6 cartões e mais de 2 chutes a gol do Napoli. Não é finalização, hein? Odd 1,66, para mim é uma ótima oportunidade para a gente começar lá na Itália. E o outro jogo que eu separei aqui é do vice-líder. A Inter de Milão aqui, nem falei que está com 77 pontos e Napoli 78. É um pontinho só de diferença, está bem acirrado aqui. E a Inter vai jogar em casa contra a Lazio. Só que a Lazio, nesse momento, está se classificando para a Liga Europa. E está doida para pegar essa vaguinha da Juventus aí. Os dois times estão com 64 pontos. A Juventus está em quarto ali, se classificando nesse momento para a Champions League. E a Lazio está doida para pegar, mas tem um jogo muito difícil hoje fora de casa contra o vice-líder Inter de Milão. Tudo bem que está voltado aí muito as suas atenções para a final da Champions League, mas também que é o campeonato italiano e tem condições também de ganhar esse campeonato italiano se o Napoli tropeçar. Então, para esse jogo, eu não tenho uma tip pré-live, mas vamos ficar de olho aqui, porque já está pagando 1,30 para sair mais de um gol no jogo. E aqui a gente tem potencial sim para sair um gol do Milan, tem potencial para sair gol e até mais de um gol da Inter de Milão. Nesse momento está pagando 1,30, mais de um gol no jogo, over um gol e meio. Então vamos pegar ao vivo aí. Acredito que no primeiro tempo ainda pode chegar ao odd 1,60, é a odd mínima que a gente trabalha aqui. Então Inter de Milão e Lazio no mesmo horário, todos os jogos no mesmo horário aí. Vamos pegar o over 1,5 ao vivo a partir de 1,60. E agora a gente chega em casa, Campeonato Brasileiro, nosso Brasileirão, com 4 clássicos nesse domingo aqui. Eu vou falar de 3 aqui para vocês. E aqui, eu não vou ficar falando muito da tabela, porque tá muito no começo do Campeonato Brasileiro, cara. Então, um time às vezes está ali em quarto lugar, não significa que a briga dele vai ser ali no G4 até o fim. Às vezes o time está ali da beira da zona de rebaixamento ou até dentro da zona de rebaixamento. A gente sabe que esse time não vai ficar ali. Então tá muito cedo ainda para falar que tem algum time desesperado na zona de rebaixamento, tem um time já brigando pelo título. Então não vamos falar muito da tabela aqui. E sim a situação, até porque o clássico equilibra muito, cara. Às vezes pode estar um time muito mal contra um time que é superior e tá bem, e chega ali na hora do clássico e equilibra. Eu falei isso no Vasco e Flamengo, que eu fui nesse Campeonato Brasileiro lá no Maracanã. Cara, o Flamengo bem superior, o Vasco estava muito mal e acabou conseguindo empatar o jogo, jogou com a raça ali, equilibrou. Então o clássico é muito cenário. Eu separei 3 aqui com tips prontas já pra gente. E vamos começar pelo Bavi. Bahia e Vitória, clássico baiano. Jogo que vai ser lá na Fonte Nova. Tem uma tip pronta aqui para esse jogo. E vai ficar assim, ó. Intervalo entre 1 a 3 gols do Bahia. Jogando na Fonte Nova, Bahia muito forte. Eu não vou pegar resultado aqui pelo que eu falei. Clássico é muito equilibrado. Então a gente vai pegar pelo menos um golzinho aqui de 1 a 3 gols do Bahia. Mais de 4 cartões, porque é um clássico de muita rivalidade. Nem preciso falar isso aqui para vocês. E mais de 9 finalizações do Bahia jogando em casa também. O Bahia tem um time melhor. Eu gosto da torcida do Vitória também, mas o Bahia tem um time superior aqui. Acredito que o Bahia não perde esse jogo. Mas, como é clássico, a gente vai pegar de 1 a 3 gols do Bahia. Mais de 4 cartões amarelos, porque a média do árbitro que vai apitar também é alta. Além do jogo ser muito nervoso, um Bavi, e mais de 9 finalizações do Bahia. Odd 1,70 para mim está muito alto, tem muito valor para a gente começar no Campeonato Brasileiro. Outro clássico aqui, 4 horas, é o Clássico Paulista Corinthians e Santos. Aqui, não vou falar da fase deles, não vou falar da colocação deles no campeonato só. São 2 times que estão mal no campeonato, mas tem um clima muito tenso, 2 ambientes muito conturbados. Não estou nem falando clima tenso entre os 2 times, não. Estou falando no próprio clube mesmo. O Santos, torcida ainda no CT, o Corinthians, torcida querendo aí impeachment do presidente. Então são 2 times aí que estão atravessando até uma certa crise, assim. Acredito que até um pouco mais do Santos. E aqui para esse jogo, nossa tip pronta vai ficar da seguinte forma. Intervalo entre 1 a 3 gols do Corinthians, que mesmo passando por essa dificuldade aí, jogando em casa muito forte, e o Santos também está muito mal. Só que, como eu falei aqui, repito, clássico equilíbrio. A gente não vai pegar nada em resultado a favor do Corinthians. A gente vai pegar aqui intervalo entre 1 a 3 gols do Corinthians e menos de 8 cartões. Por quê? Apesar de ser um clássico, apesar do clima estar tenso, é o Rafael Claus que vai apitar e ele sabe muito bem controlar os clássicos. Pode ser Corinthians e Santos, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Vasco, ele já apitou e apitou muito bem em relação a cartões, soube controlar o jogo. Então aqui eu não vejo saindo 8 cartões, a nossa tipo pronto vai ficar assim, intervalo entre 1 a 3 gols do Corinthians. A gente precisa que o Corinthians faça 1, 2 ou 3 gols e menos de 8 cartões na partida. Dá uma odd de 1,62, para mim também tem muito valor. E para a gente fechar, eu sei que vocês estão esperando eu falar de Flamengo e Botafogo, mas eu tenho uma tip pronta aqui
para o clássico mineiro, Cruzeiro e Galo, que também vai pegar fogo, muita rivalidade. Eu acho que desses 3 clássicos que eu falei aqui, o que mais vai pegar fogo assim é Galo e Cruzeiro. Cruzeiro e Galo, na verdade, que o mando é do Cruzeiro. E lá tem mando de campo sim, porque lá não tem jogo com torcida mista. Lá é torcida única nos clássicos. Infelizmente, eu sou completamente contra a torcida única nos clássicos, mas vai ter só a torcida do Cruzeiro. Eu tenho uma time pronta aqui para esse jogo também. Intervalo entre 1 a 4 gols. Não vejo saindo muitos gols, vejo muito equilíbrio nesse clássico. E vamos pegar aqui também mais de 5 cartões, porque como eu falei aqui, para mim vai ser o jogo mais pegado, mais tenso aí de todos os clássicos, dá uma odd de 1,75. E hoje eu vou fazer um pouco diferente com vocês. Eu sei que hoje tem Flamengo e Botafogo. Muita gente chegou até aqui para ver o que eu ia mandar. Na verdade, eu sei que vocês pegam todas as tips aí, mas muita gente estava na expectativa aí da tip de Flamengo e Botafogo. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho 2 convites para fazer para vocês. O primeiro, Flamengo e Botafogo. Eu vou montar a tip ainda e vou compartilhar lá no Instagram, lá no perfil do Instagram, @RamonScarino. Eu sei que tem alguns aí que já me seguem, mas quem não me segue é só me seguir lá, @RamonScarino. Se não tiver no feed, está na story, mas eu vou compartilhar essa tip para esse clássico carioca, que é Flamengo e Botafogo, lá no Instagram. Então tá feito aqui meu convite, é só vocês me seguirem lá, @RamonScarino. E sobre o bilhete que eu deixo aqui todo final de vídeo, hoje vai ter que ser um pouco diferente também. Por quê? Porque como essa rodada decisiva lá no Campeonato Italiano, eu fiz uma odd 7,9 para compartilhar e nem cabe eu colocar aqui na tela, não cabe aqui o tamanho do bilhete aqui para eu compartilhar aqui na tela com vocês. Então o bilhete eu vou compartilhar lá no grupo free. O link está na descrição aí, 100% gratuito, não precisa pagar absolutamente nada. Eu vou compartilhar esse bilhete aí de domingo, odd 7,9, só com os jogos do Campeonato Italiano. Então me sigam lá no Instagram, @RamonScarino, e estejam lá no grupo free. O link está na descrição aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, com 7 tips prontas já para vocês. Espero que a gente seja muito bem sucedido. E amanhã eu estou de volta aí para a gente começar uma semana, se Deus quiser, mais uma semana abençoada para todos nós. Vamos embora, vamos para cima, tamo junto e até amanhã.